Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 25 de abril de 2023. Pessoal, eu juro para vocês que a minha intenção era mudar de assunto, não tratar da CPMI hoje, mas infelizmente vou ter que entrar no assunto de novo. Vou tratar de outros assuntos paralelamente, porque não dá para deixar algumas coisas passar sem um comentário. Mas se nada de novo acontecer, dia 26, quarta-feira, amanhã, portanto, em relação à data que eu estou gravando esse vídeo, deve ser lido o requerimento da CPMI no plenário do Congresso Nacional, dando início à instalação da comissão. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, os tradicionais recadinhos do início do vídeo. Primeiro, quero lembrar vocês que amanhã, dia 26, dia da leitura do requerimento da CPMI no Congresso, eu vou fazer uma live aqui no canal com Antônio Augusto Maier dos Santos, advogado eleitoralista brilhante, é um habitué aqui no canal, e vamos falar exatamente sobre a dinâmica e as regras de funcionamento de uma CPMI. Vou dedicar um bom tempo para esclarecer eventuais dúvidas de vocês nessa live. É uma live aberta para todos os seguidores do canal, nesse dia 26, quarta-feira, às 20 horas. Não percam. Quero agradecer também as pessoas que têm doado pelo Pix do canal. Lembrando que há duas formas de você contribuir financeiramente para a minha batalha de continuidade do trabalho que eu já faço aqui há 3 anos. Uma delas é pingando o Pix mensal. Como vocês sabem, eu tenho dito isso com frequência aqui. Infelizmente é necessário dizer para lembrar as pessoas. Desde janeiro o canal está operando no vermelho e é o seu Pix mensal que garante a continuidade do meu trabalho. Mas eu criei também o Clube de Membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você pode ajudar o canal a estabilizar uma receita fixa, doando mensalmente através do YouTube uma quantia que não vai doer no seu bolso. E se eu tiver uma grande quantidade de membros do canal doando pouco, eu estabilizo a receita do canal, consigo manter o trabalho aqui com uma relativa previsibilidade, evitando o sobe e desce das doações do Pix e da publicidade do YouTube. Então, por apenas R$ 4,99 por mês, você tem direito de participar de 4 lives mensais, em geral às sextas-feiras, às 20 horas, na qual eu aprofundo os fatos políticos da semana e abro para perguntas e respostas. O caso de hoje, por exemplo, tem vários assuntos que eu gostaria de tratar, vai me forçar a levar alguns assuntos para a live de sexta-feira. Bom, gente, vamos lá. Quais são os assuntos que eu gostaria de aprofundar aqui e não vai dar para aprofundar? Primeiro, há uma profusão de CPIs e de fatos novos envolvendo a dinâmica de funcionamento do Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, além da CPMI do 8 de janeiro, há mais 4 CPIs na pauta. Pacheco já leu o requerimento de uma CPI sobre as ONGs estrangeiras na Amazônia. Essa CPI interessa a direita brasileira, interessa ao nosso pessoal do agro. Finalmente é uma CPI que está estrangulada há tempo que não andava, e Pacheco já faz 2 semanas leu o requerimento. Por enquanto não houve nenhum desdobramento dela. Na Câmara dos Deputados há 3 outras CPIs. A CPI do MST, que está sendo criada até por iniciativa e proposta do Arthur Lira, interessa a direita também. Uma CPI das Americanas, para estudar o escândalo, investigar o escândalo das lojas americanas. Essa CPI, embora não tenha centralidade política, ela pode afetar o grupo 3G Capital, do Jorge Paulo Lemann e seus sócios, que são financiadores da nova esquerda brasileira. Tabata Amaral e essa turminha aí do Renova Brasil, eles botam dinheiro no sistema educacional brasileiro, no lobby para mexer com a legislação educacional brasileira, são empresários globalistas, e eles investem na formação de deputados dessa nova esquerda brasileira. Portanto, convém a gente botar o olho ali, embora ela não tenha centralidade. É uma outra CPI, que é a CPI do futebol, que vai investigar manipulação de jogos. Essa, ao menos que surja algum escândalo de corrupção envolvendo políticos, que eu não descarto, não tem centralidade para a direita. Então nós temos, que são importantes para a direita, a CPMI, que é central, a CPI das ONGs na Amazônia, a CPI do MST e a CPI das Americanas. Muita CPI para um tempo em que a gente estava em calmaria. O que eu acho que está por trás dessa profusão de CPMIs?
uma jogada do Arthur Lira, de certa forma também do Pacheco, de entupir o governo de demandas em relação ao Congresso, ou seja, de uma dinâmica de investigações e acontecimentos que coloque o governo para comer na mão dos dois, mais do Lira do que do Pacheco, porque o Pacheco atua de forma mais alinhada com o Palácio do Planalto do que o Lira, com o qual o Palácio do Planalto ainda não conseguiu se acertar. Então, é a velha lógica, criar dificuldades para vender facilidades. Essa é a situação na qual nos encontramos, em meio a esta profusão de notícias, em meio ao fato de que a direita brasileira estava até agora centralmente preocupada com a CPMI do 8 de janeiro, nos passou completamente despercebido o fato de que o Lira está empurrando de contrabando hoje, possivelmente no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, final da tarde de terça-feira, a votação do requerimento de urgência para aprovar o PL da censura. Pelos prognósticos da imprensa, a urgência da votação será aprovada e, com isso, na quarta-feira, dia da sessão conjunta do Congresso, em que será lido o requerimento da CPMI, o Pacheco botaria em votação e, possivelmente, passando o regime de urgência, é possível que a gente tenha uma lei de censura no Brasil. Um absurdo. Se você tiver tempo e possibilidade, entre nos sites, nas páginas das redes sociais, nos e-mails dos deputados brasileiros e meta pressão contra esse absurdo. Mas como vocês podem ver, 5 CPIs, uma delas é a CPMI, as outras 4 sobre as quais eu já falei, PL da censura, enfim, o arcabouço fiscal está lá dentro do Congresso. Quer dizer, é um volume de temas com os quais a gente tem que prestar atenção, porque são centrais, exigindo da gente atenção e mobilização. Mas o foco da direita está na CPMI do 8 de janeiro. E, pelo que eu pude ler no noticiário até agora, como é que está o andamento da CPMI? Primeiro, a direita não fará nem o presidente, nem o relator. Possivelmente, segundo uma matéria da revista Oeste, o Senado deve ficar com o presidente e a Câmara com o relator. Possivelmente, o presidente será um cara ligado ao Pacheco e ao governo. Talvez um daqueles senadores da CPI da Covid, pela experiência na CPI da Covid e pela subserviência ao Pacheco. Segundo a matéria da revista Oeste, Pacheco está jogando em dobradinha com o Palácio do Planalto. Consequência disso é que o Arthur Lira possivelmente fará o deputado André Fufuca, que nome, hein? Do PP do Maranhão, o relator da CPMI. Ou seja, Pacheco controlará a presidência da CPMI e Lira, através do deputado Fufuca, que é um operador de Lira, controlará a relatoria. Eu quero fazer um reparo aqui, porque em vídeos anteriores eu argumentei que a presidência talvez fosse mais importante do que a relatoria e, na verdade, eu vim a saber pela imprensa que eu estava errado, porque eu imaginava que a presidência conduziria o calendário, a dinâmica de funcionamento e a pauta das investigações. E não. O relator, ele não é apenas um relator, alguém que relata as descobertas das investigações. É ele que conduz a dinâmica das investigações. Nesse sentido, embora a direita não terá o relator e nem o presidente, para nós é melhor que o relator fique na mão do Lira do que fique na mão de um senador ligado ao governo e ao Pacheco. E o Lira, como se sabe, como ele ainda não se acertou com o Palácio do Planalto, ele vai utilizar a CPMI para criar dificuldades e vender facilidades. Então, gente, para quem tinha a expectativa de que a direita, ao conseguir a CPMI, iria comandar a investigação, fazer o presidente, o relator e ter a maioria, não, infelizmente, não vai acontecer. Isso, como eu disse no vídeo de ontem, isso não mudou, não significa que a CPMI não se preste para
um desgaste enorme do governo federal. Existe uma série de pontas soltas. Agora surgiu aí um documento do Serviço de Inteligência do Governo, da ABIN, que foi parar nas mãos de uma comissão da área de segurança e inteligência do Congresso Nacional, alertando para o risco de invasões e depredações 48 horas antes, ou seja, no dia 6 de janeiro, o Congresso Nacional já sabia e possivelmente este documento é o mesmo documento enviado à Presidência da República, ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Defesa. Detalhe, o general G. Dias, como ele é conhecido, demissionário-chefe do Gabinete de Segurança Nacional, afirmou categoricamente que não recebeu nenhum documento. Portanto, existe uma grande probabilidade aqui de que ele tenha mentido. E se mentiu na Polícia Federal, já está encrencado. Não poderá mentir na CPMI, sob pena de sair dali com mandado de prisão que os deputados e senadores podem pedir no ato da mentira, já que é um documento que comprovadamente aponta para o conhecimento do chefe de Gabinete de Segurança Nacional sobre o risco de invasão e depredação das sedes dos poderes em Brasília. Esses documentos, salvo melhor juízo, transitam eletronicamente por dentro do governo e são rastreáveis. Então, mesmo que a presidência da CPMI fique sob comando do Pacheco e do governo e a relatoria fique sob comando de um deputado ligado ao Lira, existe um enorme espaço de atuação dentro da CPMI, dentro das investigações, para o levantamento de informações, de documentos e de depoimentos que, se vierem ao conhecimento da opinião pública, farão o Lula sangrar aos olhos da sociedade, ainda que o governo tente cercear e controlar, como eu disse no vídeo de ontem. Há sobrados exemplos no passado de CPIs e CPMIs que escaparam ao controle do governo e terminaram produzindo fatos contundentes. Eu quero alertar o seguinte, muita gente diz que CPI e CPMI não dá em nada. Não é verdade. Tá? Claro que essas comissões são comissões de inquérito, portanto de investigação, e os parlamentares deveriam se dedicar prioritariamente à investigação. Mas há uma dimensão importante, que é a dimensão da exposição pública das contradições do governo, com base nas informações vertidas das investigações e que provocam um enorme desgaste do governo. Quer dizer, por mais que o governo tente ter controle da CPMI e das investigações, o governo não controla totalmente Arthur Lira e, se for André Fufuca, seu operador, o relator, e, obviamente, não controla a atuação dos parlamentares da direita ou mesmo do centrão que não se venderam ao governo dentro da comissão. Há muito espaço para atuação e para desgaste do governo. A frase clássica do sistema político é que CPMI a gente sabe como começa e nunca sabe como termina. Portanto, os deputados e senadores da oposição têm sim um papel a cumprir para desgastar o governo Lula e, eventualmente, para produzir queda de ministros ou até provar a prevaricação do Lula, a cumplicidade do Lula com os acontecimentos do 8 de janeiro, que já estão demasiado evidentes pelas provas que estão vindo a público, mesmo antes da CPMI. Então, não percamos as esperanças. Tá? As informações que estão circulando pela imprensa também é de que o Nicolas Ferreira dançou, não vai fazer parte da CPMI. O presidente Bolsonaro teria operado diretamente para ter o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro na CPMI. O presidente quer ter conhecimento e controle do que está acontecendo. Então, os indicados do PL na Câmara dos Deputados devem ser, como eu já anunciei aqui, o deputado Ramagem, para mim é uma excelente escolha, experiente policial federal, Agência Brasileira de Informações, conhecimento de causa para estar ali. O deputado André Fernandes, que não poderia ficar de fora, ele é o proponente. E o deputado Eduardo Bolsonaro. No Senado, fala-se do senador Magno Malta, pelo PL, talvez o senador Flávio Bolsonaro. Há outros nomes circulando. Acho o senador Magno Malta um experiente político. Quando ele inquiriu o Alexandre de Moraes na sabatina
do Senado, do meu ponto de vista, foi o senador mais contundente, mais competente na inquirição e no emparedamento do Alexandre de Moraes. Infelizmente, não foi possível, apenas a partir da conduta do senador Magno Malta, impedir que Alexandre de Moraes virasse juiz do STF. Outro nome citado é o Jorge Saif, de Santa Catarina, que foi secretário da Pesca no governo do presidente Bolsonaro. É um político jovem, não conheço a sua capacidade, o seu desempenho, mas como eu já disse aqui, para mim é uma preocupação. Políticos muito jovens e inexperientes no meio daquele mar de tubarões que vai ser essa CPMI. De qualquer maneira, se não vai ser aquele mar de boas notícias que a gente esperava, imaginando que a oposição teria o controle da CPMI e das investigações, repito, tem muito espaço para a nossa atuação. E o fato de que, além da CPMI, existe a CPI das ONGs na Amazônia, a CPI do MST e a CPI das Americanas acontecendo paralelamente, vamos combinar que o goleiro é um só no jogo de futebol. E o governo vai ter que se defender em 5 CPIs simultâneas, 4 pelo menos, a do futebol é secundária, e alguma bola vai passar, se não na CPMI do 8 de janeiro, talvez na CPI das ONGs da Amazônia e na CPI do MST, a gente consiga faturar uns gols enquanto o governo está concentrado na CPMI do 8 de janeiro. Não significa que devamos descuidar, pelo contrário, a CPMI do 8 de janeiro continua sendo o foco central das nossas atenções. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, o abril está avançando e o canal continua com operação deficitária. O seu Pix mensal é fundamental para a sobrevivência desse canal e a continuidade do trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, entregando a você, diariamente, informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, eu agradeço. Assim você leva mais longe os conteúdos que eu entrego aqui. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra.